exploração sexual contra a criança e o adolescente. Esse 18 de maio, há quanto tempo vem sendo, Edna, colocado em prática para conscientizar a população sobre que é preciso combater a exploração sexual de crianças e adolescentes em nosso município? Júlio, desde que o Condica foi fundado, aqui desde 1991, se não recordo, que sempre vem essa batalha, né? Que foi de uma criança, né, que foi violentada, a Arielle, né, Nilda? Né, que ela foi violentada, então disso aí foi criada essa data, né, de mobilização contra o abuso e exploração. Então, desde esse período que todas as entidades, todos os municípios, né, Brasil em peso, ficou chocado pela violação que aconteceu contra essa criança. Então, foi onde veio a preocupação, né, de estar orientando os pais e as escolas e a população em peso, né, para ter o cuidado e o controle nessa situação. Hoje o próprio Conselho Tutelar, Edna, está também aí junto, bem juntinho do próprio Condica, né? Estamos juntos, né? Numa ponta feito o Conselho Tutelar, ele reside ali junto da bomba de gasolina, né? Que é junto da casa da prefeita, Graça do Moinho. E o Condica, a gente está aqui na rua do campo, que é ali por trás do hospital. Mas sempre a gente está tendo contato, mesmo nessa pandemia, mas a gente está sempre articulando pelas redes sociais e sempre ligando. Mas o cidadão, a cidadã que quer fazer alguma denúncia, por exemplo, sobre esse tema que estamos abordando hoje, olha, eu vi ali crianças, adolescentes realmente deu a entender que estão sendo exploradas sexualmente. Tem assim algum contato direto com vocês para que essa denúncia chegue ao Condica, chegue ao Conselho Tutelar? Sim, às vezes quando, assim, raramente eles procuram o Condica, né? Porque a parte do Condica é mobilizar. Sempre eles procuram o Conselho Tutelar, o CRAS, né, Nilda? Sempre eles estão ativos procurando. Tem o Disque 100 também, que pode se fazer a denúncia, né? Que as pessoas a maioria ficam com medo de denunciar, mas só que quando diz denúncia, é uma denúncia sigilo, não vai estar identificando a pessoa que fez a denúncia. Nilda, que representa também o próprio Conselho Tutelar, que já lida de forma direta com esse público, né, que é explorado sexualmente, lida com a criança, com o adolescente, né, quando se envolve aí em alguma polêmica, em alguma confusão. Mas, Nilda, defina aí o que significa essa conversa que estamos aqui conversando sobre exploração sexual. O que vem a ser essa exploração sexual da criança e do adolescente, para que as pessoas entendam a linguagem que estamos aqui debatendo? Bom dia, né? Boa tarde, meu dia já, a todo ouvinte da rádio. Essa data, 18 de maio, é uma data que foi marcada por uma criança, Auracelen. Essa criança, ela tinha 18 anos quando ela foi abusada, foi estuprada. E hoje, esse 18 de maio, ela não parou por esse nome. Hoje a gente temos João, Maria, Severino, Josefa. Temos muitos outros nomes que aparecem nessa lista. Essa data é uma data, para a gente, conselheiros tutelares, é uma data que é marcada todos os dias. Porque a gente, como se diz hoje, somos linha de frente. O abuso, a exploração, que muitas vezes a gente só acha que só tem em cidade vizinha, município vizinho. Hoje a gente, como conselheiros tutelar, a gente temos todos os dias 18 de maio em nosso município, né? Hoje, a nossa preocupação hoje, Júlio, é essas crianças em casa,
esse jovem em casa, esses adolescentes em casa, o que está acontecendo. Então, hoje, a minha fala hoje como conselheira tutelar é dizer à população que não fique calado, que denunciem, que falem. Hoje a gente temos uma rede, CREAS, CRAS, Catavento, Condica, onde a gente senta, onde a gente conversa, onde a gente busca melhora para esse abuso que acontece todos os dias. Estamos hoje conversando, né, com a Nilda, que representa o Conselho Tutelar, com a Edna, que representa o Condica. Tem sido importante, Edna, no seu ponto de vista, essa união de órgãos voltado aí para a proteção da criança e o adolescente em Lagoa de Itaenga? Tem sim, Júlia. É muito importante, né, essa união, essa parceria, né? Porque, como se diz o ditado, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Tem dado certo? Com certeza. Hoje a gente tem uma rede que trabalha diretamente com a criança e adolescente. A gente tem, como Nilda falou, o CRAS, CREA, saúde, educação, né? Assistência social sempre está junto com a gente também. As entidades, sociedade civil, né? Está junto com a gente, Conselho Tutelar. Então é uma rede, eu digo que Lagoa de Itaenga, ela é uma cidade privilegiada, né? Onde todos trabalham com a mesma causa, né? Em busca de melhoria. Vocês se fazem presente quando acontece alguma festividade de grande porte em Lagoa de Itaenga? Quais são essas ações que vocês ali fazem presente junto à população? Júlia, a gente sempre, quando tem as ações, quando tem festividade no município, né, a gente senta com o Conselho Tutelar e a gente discute quais são as estratégias a ser tomadas para estar orientando tanto aos donos de bares como a população que vem participar, né? Muitos pais, muitas mães, às vezes saem e deixam seu filho em casa, a gente orienta, olha, cuidado, não deixe. E se deixar, deixa com uma pessoa como é que diz? De competência, de idade, né? Para não estar deixando com outro adolescente, porque você sabe que criança ele tem que ser bem cuidado, né? E bem olhado, porque menino e menina, a gente sabe que quando tem uma certa idade, ele tem o maior cuidado, mas quando parte para a criança, o pensamento já é totalmente diferente, é um pensamento inocente. Então, todo cuidado é pouco. É por isso que a gente sempre está mobilizando, orientando. Esse ano a gente sente falta, porque a gente está nesse problema de pandemia, a gente não pode estar fazendo nossos movimentos sociais, né? Mas a gente está aqui trazendo uma mensagem, né, para as pessoas, a população que estão em casa, que a gente não pode ir até na casa, mas a gente está levando, com certeza. 90% do nosso município está escutando, né? E isso é muito importante, ter o cuidado, porque os casos maiores que acontecem é justamente dentro de casa. Então, quando você vê uma criança que está assim, meio alterada com como é que diz? Como ela está diferente dentro de casa, ela não está aquela criança anteriormente, então você tem que ter os cuidados, tem que sentar, tem que perguntar, não bater. Né, sentar e conversar com ela, porque muitas vezes eles têm medo de dizer, porque eu não vou dizer ao papai nem à mamãe porque eu vou apanhar, e não é isso, você tem que ter o diálogo com seu filho. Nilda do Conselho Tutelar, ouvintes que estão em casa, nós vamos conversar de maneira mais direta também, para que o povo, né, se conscientize, que se informar, né, sobre seus direitos, sobre seus deveres, é a melhor arma para combater situações como essas. Aqui a gente está falando da exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma coisa mais clara que a gente pode falar. Aí a gente, exemplo, a mãe tem uma filha, muitas vezes, porque infelizmente as famílias têm se constituído, pai e mãe, mas muitas vezes a criança, menina, ela nasceu, mas o pai não está mais presente. Ele fez só fazer realmente aquela criança, né? E o que acontece? A mãe vai morar na casa dos pais ou vai morar sozinha com aquela criança? E ela passa a ver as condições sociais, né? As condições financeiras tão baixas, né? Condições sociais tão envergonhantes, que envergonha
a ela, aquela criança, o que é que ela agora, há muitas vezes, né, ela vai pedir conselho a pessoas que também não têm um bom caráter, não têm uma índole. Olha, filhinha, se deita com aquela pessoa ali, aí nisso você vai justamente, ele vai dar um trocado a você, eu já conversei com ela, né, vai dar um trocado a você para a gente se manter. Mas como, Nilda, chegar diante dessas pessoas que têm uma situação financeira abaixo quase de zero e dizer a elas que isso aí é uma prática realmente criminosa? Júnior. Não é dessa maneira? Dessa uma maneira mais direta, né? Olha, a gente é muito difícil, mas existe realmente isso aí. Para quem está de fora, acha que isso aí é o meio mais fácil, porque deitar com um adolescente ou com uma criança é fácil. Eu lhe digo uma coisa, na minha casa não tem açúcar, não tem arroz, e às vezes, a maioria, as próprias mães, ela pega o direito junto dela, com os filhos, como você citou aí. O pai foi embora, a mãe ficou só. O cuidado maior agora é grande, que às vezes você arruma um companheiro. Às vezes os filhos não aceitam e ao lado tem um vizinho. Vizinho esse que pode oferecer uma coisa fácil. Para mim é difícil trabalhar, mas é fácil tu me dar R$10 para passar a mão em meu corpo. Que o abuso, Júlio, não é só o ato. O abuso, ele também é no tocar. E a gente vê, a gente como conselheiro, eu falo como conselheiro, todos, acredito que os meninos estejam me ouvindo, que é muito difícil. É muito difícil a gente trabalhar, a gente lidar com essa situação, porque envolve não só o Conselho Tutelar, mas envolve outros órgãos, como o Ministério Público, Polícia. É difícil, mas a gente tem que chegar até o autor. Isso aí. Você já é uma conselheira tutelar, não é de agora, né? Já passou por essa situação aí de tentar dizer àquela pessoa, né? Dizer que, olha, é crime isso daqui e você vai ter que pagar pelos seus crimes por ter colocado essa criança nessa situação miserável. Sim, Júnior. Não só eu, como os outros conselheiros até que estão chegando agora, já passaram por essa situação, já estamos passando. Por isso que eu digo a vocês, não é longe, é perto. Estamos passando por isso aí. É difícil, é muito difícil a gente chegar para a gente dizer, tanto a adolescente como também a pessoa que violou tudo aquilo, e dizer, você está errado, no lugar de você estar protegendo, você está abusando. Então é muito difícil, mas a gente sim, acredito que todos os conselheiros que já passaram por esse município sabem o que eu estou falando, sabem como é difícil, e principalmente quando a gente lida com pessoas sãs, pessoas orientadas, conscientes, que faz isso aí. A gente tira lá atrás, quando aquela menina de 8 anos, ela foi abusada, e até hoje, depois de 47 anos, não foi crime nenhum, parece que não aconteceu nada, ninguém foi julgado. Por isso que esse dia é para a gente reivindicar, é para a gente buscar e dizer que esse tipo de crime não pode acontecer. Lembre-se que do lado da sua casa tiver uma família sua, denuncie, diga porque, olhe, é um crime. Você já pensou você abusar criança?
a chegar a abusar a criança de 1 ano de idade, uma pessoa de 20 e poucos anos. É difícil, mas todos os conselheiros já passaram por essa situação. Edna, temos aqui até uma crítica aqui. Se você se sente no direito de responder e dizer que, eu não sei se a gente tocou nesse assunto aí, eu não fiquei meio voando, mas tem aqui. Olha, por que até hoje o Conselho Tutelar não tem telefone fixo? E o CONDICA o que fez para resolver isso? Vou responder. O Conselho Tutelar, na gestão anterior, realmente ele não tem um telefone fixo. Mas hoje encontra-se um celular, né, que fica com o coordenador, quer dizer, do conselho, o conselheiro que está dando plantão. Né? A gente vai deixar aqui também o número para repassar, a gente também vai estar divulgando esse número. É importante, né? importante. O município ele disponibilizou um celular, né, para estar entrando em contato, porque no momento realmente não tem um telefone fixo. Até para o cidadão denunciar casos desse tipo que estamos abordando aqui no programa, né? Exato. E na verdade, Júlia, é importante, né, as pessoas terem o número, porque muitos têm medo de ir lá denunciar, mas a denúncia ela pode ser sigilo, ela pode ligar, entendeu? Mas hoje tem um telefone sim, a gente passa aí, né, Nilda, o número. Deixa aqui no finalzinho, a gente passa para as pessoas entrarem em contato e entrar no site também do CONDICA, está lá, entrar no site do Conselho Tutelar também está. Qual o endereço? O endereço do Conselho. Do Conselho, do próprio CONDICA, que está aí também na internet, né? itaengacondica@hotmail.com. Que é o e-mail, né? Esse é o Facebook. Do CONDICA, do Conselho Tutelar, Nilda, diz aí, Nilda. O endereço, né, é a Rua José Correia de Lima, próximo à casa de Dona Graça. O e-mail é conselhotutelaritaenga@com. E o número do Conselho Tutelar é 91 54 3605. Mas só que não precisa só você dizer assim: poxa, Nilda, eu tenho o número do conselho, mas eu não tenho crédito. Mas você pode denunciar sim. Existe o Disque 100, que o Disque 100 não precisa de crédito. Precisa de você ter coragem e ir lá e denunciar. Agora temos sim, temos um celular. Esse celular fica com os conselheiros 24 horas. Ele fica ligado 24 horas. A gente, como se diz, a gente trabalha igual a relógio. A gente só para quando está cansado, é quando a gente tem férias. A não ser isso, você pode pegar novamente esse número, 91 54 3605. Você vai, com certeza, qualquer um dos 5 conselheiros vai atender você. No momento, Júlia, a gente pensou no celular porque aqueles conselheiros que estão de plantão, o cidadão ele pode ligar a qualquer hora. Então, se você quiser ligar, o conselheiro ele está ali, atuante, né, 24 horas, de domingo a domingo, com o celular, e pode ser atendido imediatamente nessa situação. Porque no período que a gente está passando, né, agora a gente está vendo a situação, eles estão fazendo atendimento no próprio conselho, eles não estão fazendo a visita. Né? Então, no período que que vão para casa, eles estão com o celular, e assim que a população precisar e querer ligar, vai ser atendido. Por isso que a gente pensou nesse momento no celular, entendeu? Mas, para esse 18 de maio, o que os órgãos, Conselho Tutelar e CONDICA e até o Catavento também, né, que está envolvido também, tem feito alguma mobilização para esse dia de hoje, além da rádio? Você respondeu. Pode dizer, vai. Olha, o Conselho Tutelar, todos os órgãos, eles fizeram um pouquinho. É como você sabe, essa doença está aí, cada um fez um pouquinho, né? O Conselho Tutelar, a gente fez uma vinheta, né? Não deu para colocar em todos os lugares, mas a gente colocou em grupos. A gente saímos em órgãos que estão ainda funcionando. A gente foi em lugares como a casa lotérica, porque a casa lotérica a gente está vendo que tem
muita gente, a população. Então a gente não pôde ir em todos os lugares. Até então, por causa do risco dos conselheiros tutelares, a gente saiu e a gente ainda foi em alguns setores públicos. E a gente fez um vídeo aonde estamos colocando hoje para grupos, né, para falar sobre esse dia 18 de maio. Mas esse dia 18 de maio é um dia que é dia nacional. Em todo Brasil está ele. Mas eu começo a dizer novamente, não esqueçam, gente. 18 de maio é todos os dias. Se você viu ou vê um abuso, ligue, tire foto. Não, olhe, existem vários tipos de órgão que pode chegar até ao abuso. Aí o povo diz assim: Nilda, é só o conselho tutelar? Não. Existe a delegacia, que você também não vai ser identificada. Então, mais uma vez, 18 de maio é nacional. Mas vamos colocar na cabecinha da gente, para o abuso é todos os dias. Se você vê, se você estiver vendo e não denunciar, é porque você também pode ser um abusador. Então denuncie, diz que sim. É como o Nilda falou, né? Se você está vendo aquele ato sendo acontecido, você não denunciar, você se calar naquele momento, você está sendo conivente, né? E é isso que a gente traz para a população, porque a violência sexual pode destruturar, né, o desenvolvimento físico do adolescente, da criança. Então, isso prejudica não só o psicológico da criança, mas também atrapalha muito em outras situações. Então, é por isso que a gente está aqui mobilizando, né, trazendo essa mensagem para o papai e a mamãe, né, que converse com seus filhos, converse com suas crianças, porque esse caso de Araceli, deixa eu ver aqui, de Araceli foi em 1973, né? Então, o abusador, ele não foi encontrado ainda, não está sendo punido ainda, né? Pelo que a gente tem o conhecimento, então ficou calado até hoje, né? Ou era também de uma condição financeira absurda, né? Pode ser isso também, que até os dias de hoje, né? Então, por isso que tem essa data. Não é uma data comemorativa, mas uma data de sofrimento, né? Que o nosso Brasil, nosso país, até hoje clama por essa fatalidade que aconteceu. E em questão do vídeo, Júlio, a gente juntou cada rede, né? CRAS, Conselho Tutelar, Ministério Público, a gestão, no caso da prefeita Graça, também deu sua palavra, trouxe sua mensagem. E outros demais órgãos, né? Conexão Social, Condica, né? Então mais tarde a gente encaminha, né? A gente vai estar publicando, mandando para toda a rede, para a gente estar sempre divulgar. E não só lembrar com a data de hoje, lembrar sempre, como o Nilda falou, que o abuso e a exploração, ela não só acontece no dia 18 de maio. Então, todos os dias acontece. E muitas vezes a gente vê e não consegue enxergar. Então, eu falo no sentido de quem vê, né? Quando você vê uma criança, ela muito estressada, muito alterada, e essa criança ela não é desse jeito, então converse com ela que ela vai lhe dizer. Nilda, até hoje, né, a gente, até com pessoas esclarecidas, né, pessoas amigas, pessoas que são parentes, né, aí a gente, quando está conversando com esse pessoal, com as pessoas que formam a sociedade de Lagoa de Itaenga, e a gente tem visto que elas buscam cada vez mais olhar o Conselho Tutelar com preconceito, buscam sempre estar criticando o Conselho Tutelar, que a principal reclamação que se colocam para o Conselho Tutelar é que o Conselho Tutelar quer se intrometer justamente na educação dos filhos, né, das pessoas.
E as pessoas diante de ações como essas, em 18 de maio, dia da exploração de combate, né, nacional de exploração sexual contra criança e adolescente, aí atribui justamente que esse combate deve só ser feito pelo órgão Conselho Tutelar, pelo órgão Condica, Catavento, mas qual é realmente a atribuição do Conselho? É só vocês que devem fazer a parte de vocês como para fiscalizar essas ações criminosas? Ou também a sociedade, em vez de estar criticando, deve estar colaborando de maneira mais direta? Eita, que você chegou no ponto que eu mais queria. Conselho Tutelar não é só a gente, não. A população em si, ela é fiscalizadora, tanto do conselho como de outras ações, né? Então, assim, a população pode sim denunciar, sim. Você falou uma coisa que as pessoas, é muito na boca das pessoas. Conselho Tutelar não faz nada. Que pena, Júnior, que a gente é um órgão que a gente não pode falar o que acontece na sede do conselho, porque ali já está envolvendo criança e adolescente que está sendo maltratada ou violentada. Então a gente não pode jogar para a população que eu, Nilda, tenho uma filha que foi estrupada e eu não posso dizer à população que Nilda tem uma filha que foi estrupada. Então a população em si muitas vezes fala, Júnior, que o Conselho Tutelar vive andando dentro do carro. Queria a gente que aquele andado dentro do carro fosse realmente para passear. E hoje eu digo a vocês que toda a população é fiscalizador da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar é um órgão que não trabalha só. A gente trabalha diretamente com o Ministério Público, com delegacia, com DICA, CRAS, CREA. Agora aí estamos aí com o Catavento, que também tem um grupo de criança. E hoje eu digo à população de Lagoa de Itaenga que eles também são fiscalizador da criança e do adolescente. Só do nosso município não. Você pode passar em uma cidade vizinha e você vê, e você também pode denunciar. Então, toda a população, todas as pessoas que são sã, ela é fiscalizadora da criança e do adolescente. A gente chega também já ao final do nosso programa. Quero que também chegue a sua mensagem final, né? Que também abordamos esse tema na última sexta-feira. Foi muito produtivo o programa, como está sendo o de hoje, né? E espero que as pessoas possam ter entendido, Edna, essa mensagem do programa de hoje, com a presença de vocês aqui que representam a criança e o adolescente aqui em Lagoa de Itaenga. É muito gratificante, né, a gente estar aqui, né, no rádio trazendo essa mensagem, né, para a nossa população. Espero que todos tenham entendido a mensagem, né, e dizer que, mais uma vez, que a gente sempre bate na mesma tecla, né, denuncie e não se cale. Porque hoje pode ser uma criança, amanhã vai ser outra e daí por diante. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Né, como o Nilda falou, todos estamos numa batalha, né, contra o abuso e a exploração. Não só a gente, a rede, mas também a população em peso, ela pode abraçar essa causa. Esquecer, permitir, lembrar é combater. Essa é a nossa mensagem de hoje. Antes de eu encerrar, eu só quero dizer uma coisa. Vocês que estão ouvindo o Conselho Tutelar com dica, faça a conta. 1973 para hoje. Quanto tempo faz? Foi essa data, foi esse ano que essa criança ela foi abusada, morta. Se coloque no lugar dessa criança. Você que é pai, mãe, irmão, vizinho,
Se coloque se você gosta de um vizinho, você que é pai, você que é mãe. Quanto tempo faz e até hoje essas pessoas estão aí, estão soltas. Será que foi dinheiro? Vamos denunciar, vamos fazer o certo. Hoje eu digo a vocês, a gente está falando do abuso. Tem tantas outras coisas que o Conselho Tutelar gostaria de falar, depois a gente volta aqui. Mas hoje eu estou mesmo falando do abuso, porque novamente eu vou citar. Escute vocês que estão lá do outro lado. João, Severina, Ana, Paula, Maria, Carla, Jefferson, Sebastiana, todas essas pode estar ou já foi abusada. Denuncie. Isso é que eu deixo para vocês. Conselho Tutelar está ali, está aberto. Novamente eu vou dizer o número 9154-3605. Ligue e denuncie. Júlio, desde já eu quero agradecer, né, a parceria que a Rádio Itaenga sempre tem conosco, né? No momento que a gente solicita, vocês estão à disposição nossa. Agradecer também toda a rede, todas as pessoas que passaram aqui, trouxeram sua mensagem. Hoje foi com Bica e Conselho Tutelar, eu sei que já veio outras pessoas anteriormente, né? Cada um fazendo sua parte. Então, faça a sua, né? Que a gente faz a da gente e junto a gente abraçando a causa e fazemos bonito, né? E não esqueça de Disque 100, né? Estamos aí para combater o abuso e a violência sexual contra as nossas crianças e nossos adolescentes. E muito obrigado, Júlio. Pronto, tá aí, né? Fechando esse tema, onde desde sexta-feira que conversamos sobre esse tema tão polêmico, mas que precisa ser discutido e levado a informação verdadeira para a população de Lagoa de Itaenga, mensagem de conscientização. Vamos aqui ao nosso bloco de apoio cultural e daqui a pouco estamos de volta. Tudo para a sua construção e reforma você encontra na Comercial Barros. Telhas, tijolos, areia, cimento, materiais elétricos, hidráulicos e muito mais. Temos aqui e mais. Agora em Lagoa de Itaenga temos o mais novo processo em mistura de tintas. Na Comercial Barros você escolhe a cor que quiser e nós fazemos na hora. São mais de 1.300 cores pelo preço do branco, mais barato. Ótimos preços e excelente atendimento. Vem para Comercial Barros, na Rua da Saudade. No Nordeste é assim. O dia começa e termina com um cheirinho irresistível.